O meu nome é Laudi Paula Bartinique Freles, nasci aqui em Cascavel, tenho 81 anos. Meu pai também veio de Santa Catarina para cá. Quanto tempo de carroça? Conta a história de como ele Três, veio. 3 meses de carroça eles andavam. Não era um só, era conjunto de 2 irmãos. E que ano foi isso? Ai, agora, Muito tempo. 1030 e pouco. Ai, agora não me lembro. A senhora nasceu aqui Em 38, e eles já estavam aqui, né? era na década de 30, De 30 ou mais, 28. 28. de 28. Dia 28. E vieram para o Paraná por quê? Porque eles queriam trabalho, né? Abrir aqui o negócio, e como eles abriram. Meu pai matava porco, levava carne de porco para Foz do Iguaçu, ou então para Laranjeiras, para aqueles lados lá. E todas de Batinique e os Fadós, sempre junto. Era carroça dos Fadós, carroça dos Batinique, e vai embora. Que história que a senhora lembra desse tempo difícil em Cascavel? Era difícil porque, olha, nós morávamos ali na Avenida Brasil. Meu irmão ainda. Eu tenho a sala ali na avenida, ali em frente a. Como é que é? A Hermes? Não? A Van. Bem de frente à Van. Ali, então, meu pai tinha casa de comércio, hotel, mas era a rua só terra. A terra vermelha, e quando não chovia, então aquela nuvem de poeira. E como que vocês estudaram? Nem nasceu aqui em Cascavel, daí Não, tinha o Zeca Silvério, a filha dele era professora. Tinha aula, a gente ia na aula, mas eu fui só o segundo ano de aula. Depois não fui mais. Eu tinha que trabalhar. E aonde que ia estudar? Ali, aqui mesmo em Cascavel, ali perto do aeroporto, que era primeiro lá. As A igrejas? igreja de Santo Antônio, eu me casei na igreja de Santo Antônio. Que ano? Faz Hum, tempo. Agora não me lembro, sei que fez dia 15, fez não sei quantos anos que eu sou casada, mas A senhora já é viúva, né? já, sou vivo. Faz 36 anos que eu sou vivo. Quer contar algumas histórias É, toca. da família Tefardowski, assim, quando que Conta chegou em depois. Cascavel? Então, meu pai também veio de Santa Catarina e meu pai chegou com 15 anos em Cascavel. E a mãe veio com 13, parece, não, com 12. E daí eu sei que meu pai nasceu em 1915 e a mãe em 1921. Daí se conheceram aqui em Cascavel e namoraram, casaram, tiveram os filhos, tudo, os 7, somos em 7 irmãos, né? E o meu pai era o lenheiro que puxava lenha para a cidade inteira, para os moradores da cidade, né? Chamava ele de lenheiro e o verdureiro, que ele trazia na carroça, né? E ele contava para nós gostava de tarde, assim, depois que vinha da roça, escutar as histórias do meu pai, né? Ele contava que eles viajavam junto com o pai do tio José Bartinique, que é o pai da Laudi, viajavam de carroça, 8 animal em cada carroça, e puxavam mercadoria para Foz do Iguaçu. Quando vinham de Foz, carregavam de volta e iam até Ponta Grossa. Levavam meses de viagem, É muito 3 meses. sofrimento, né? Muito sofrimento, não tinha restaurante que nem tem hoje, né? Eles tinham que fazer a própria comida deles. E daí diz que tinha muita onça, eles tinham que fazer fogo onde eles paravam para pousar. Eles tinham que fazer fogo em redor dos animais para os bichos, os tigres não virem, porque quando tem fogo os bichos não chegam, né? Ele contava essas histórias e daí a gente ia dormir com medo, sabe? Aqui mesmo em Medo Cascavel que tinha Deus me tigre, livre. onça. Tinha muito. Aham. Então eles contavam pra gente, né, o sofrimento. Daí do meu pai, diz que numa viagem dessa, o tio estava junto, o tio José, né? O pai da Laudi estava junto, diz que quebrou a roda da carroça, porque era muita carga, né? Muito peso. E daí, para arrumar aquela carroça, como é que eles iam fazer, né? E daí diz que nisso vinha vindo um senhor a cavalo e parou. Eles eram tudo
novo ainda, né? Disse, o que que vocês estão fazendo aí, piazada? Disse que o pai começou a chorar e falar que quebrou a roda da carroça dele, como é que ele ia fazer para seguir viagem. E esse cara arrumou uma roda para o meu pai, sabe? Não sei de onde que ele trouxe, mas arrumou. Daí o pai conseguiu seguir viagem junto com os outros, né? Não ficou sozinho. Pode E falar, Laura. Se pode... quiser complementar É, ela, pode. Não, e daí quando eles chegavam aqui, eles carregavam as mercadorias, eles traziam a farinha da Argentina. Maçã, banana, umas roscas de trigo, tudo vinha da Argentina. Aí meu pai vendia na loja. Que loja que tinha, que comércio que tinha? Não tinha comércio aqui. Não? Não, não tinha nada. Só tinha o Zeca Cervelli, que veio primeiro, né? E depois que meu pai era vereador, depois que veio mais gente, aí começaram a ter mais gente, mais. Daí vinha de Curitiba para cá de carro, não de carroça, de carro. Daí. Mas era uma poeira. E as campanhas políticas, como que era? Ah, as campanhas políticas. era boa demais, né, Laura? Era boa demais, era só verdadeira, não é como agora. Churrascada que tinha para Era churrascada os eleitores. era, olha, tudo, tudo bem preparado mesmo. Meu pai era o primeiro vereador de Cascavel. Pertencia a Foz? Hein? Ainda pertencia a Foz? Não, primeiro vereador daqui de Cascavel. Primeiro, Já tinha emancipado de já, Foz. já. Pode contar então a história dele, assim, um pouco que você lembra. Não, meu pai, ele era vereador, ele era uma pessoa honesta, muito honesta, ele não gostava de mentir, essas coisas de mentira, não tinha nada com ele. Ele vendia fiado, tudo na caderneta, ou então boca a boca. Meu pai era bem legal mesmo. E a palavra tinha. A palavra era em primeiro lugar. Você devia tanto, era tanto e tanto. Acabou. E os transportes, vocês trabalharam também? Trabalhava. Trabalhava, daí ele montou hotel, depois veio. Aí começou a vir gente, né? De fora. E tem uma foto lá no museu, dele corte de bigode de 1928, que você me ajudou a identificar. Maria Transporte de Cascavel Cordélia. Ah, Fala um pouco daquela Eugênio. foto. Eugênio, como é que se diz? Ele era empregado do meu pai. É o ônibus daqui que ia para até no Outeiro, lá em Corbélia, para diante numa fazenda lá. Meu cunhado trabalhou também nesse ônibus. Quando o empregado do meu pai não estava bom, ia meu cunhado. Ele que trabalhava com essa caminhonete. Daí o meu pai vendeu a caminhonete, o ônibus, para os Mânica. E os Mânica, não sei para quem que venderam mais daí. Daí já tinha mais povo, né? Daí então. E lembra de alguma história ali no centro, que hoje é centro, mas quando vocês vieram não tinha o nome de Cascavel, não tinha. Já tinha, era Cascavel. Ali onde é que nós morávamos, ali na Avenida Brasil, era rua só terra. Então, no poste ali perto de casa, no hotel, então ali que tinha música, tinha uma rádio. Não me lembro mais da rádio que era. Ali, então, era tocada música o dia inteiro, até às 11 horas da noite. A colmeia? Acho que era Colmeia, porque Era a primeira, Colmeia, primeira Colmeia. Primeiro a rádio que tinha. Bem na frente do posto que tinha na frente do hotel lá. E uma vez você me contou como que era na Rádio Colmeia. Lembra de umas histórias que Lembro. eles pediam? A música na hora, tinha 3 horas da tarde, era a hora da cordialidade. Só a música sertaneja. Daí o pai fazia matinê lá em casa. Fazia matinê, enchia. O pai tinha um salão grande, né? Enchia de meninada, moçarada, rapaz. Anoitecia, enquanto tinha a música, nós estava dançando. Era a hora da cordialidade da Rádio Colmeia. Nunca me esqueço. E até hoje, o meu rádio é ligado dia e noite na Colmeia. O Não meu mudo também. de rádio. E nós daí dançava, né?
E daí a gente arrumava namorado, né? E foi onde a gente namorou, né, É, Laudi? Daí casou. Eu casei em 69, na eu igreja em de Santo 50, Antônio também. acho que em E, to, 51, 57 eu e casei. os meus filhos todos foram batizados na igreja de Santo Antônio, Os meus também. tudo de madeira. Daí tinha a Comercial Oeste Paraná Limitada, que era do seu Eurico Silva, com a dona Lídia. E daí É, tinha daí a Casas começou a vir mais. Blanc, que só vendiam bicicleta. Eu estava falando para essa aqui, que eu tinha uma vontade de comprar uma bicicleta daquelas que eu ando de bicicleta até hoje. Eu tenho a minha magrelinha que eu gosto de pedalar, né? Então eu tinha uma vontade de comprar uma bicicleta daquelas que tinha o arco assim arredondado, sabe? Uma bicicleta para moça mesmo, sabe? O meu sonho era comprar uma bicicleta daquela. E a gente trabalhava na roça ajudando o pai e a mãe direto. Daí nos final de semana a gente ficava em casa e o pai ia na roça cospiar e nós ficava com a mãe para a mãe fazer pão, nós lavar roupa, limpar a casa. Mas era muito gostoso. E a mãe sempre costurava? Sempre costurou, a mãe era costureira, ela fazia vestido de noiva para casamento. Até tem no museu lá, tem foto das noivas que ela fazia os vestidos, né? É, a minha mãe também A fazia. tia também era costureira. As mulheres tinham que ser prendadas. Tinha. Tem. Pode contar alguma história de infância da mãe? E depois vocês costuravam também? Costurei, É, costurei. nós ajudava. Eu costuro e bordo até hoje. A gente bordava na mão, hoje eu bordo na máquina, né? Tem a máquina Eu que eu bordava bordo. na mão. A gente Não aprendia no colégio, né, tinha. Laudir? É, a gente aprendeu no colégio. Não tinha o que a gente não aprendia. Mas aprendia de tudo. Só para estudar que eu não estudei. Só estudei segundo ano e aí tinha que trabalhar, porque tinha hotel e tinha loja que tinha secos e molhado. E daí, a minha mãe nunca estudou na vida. Ela media 1,2 m de fazenda, ela já sabia quanto que dava. Tecido ali era chamado de fazenda, né? Fazenda. É. Na época era fazenda, não era tecido, Daí era tinha os fazenda. mascate que trazia, né? É, tinha mascate De rolo, também. nós íamos mascate, né? Então eles iam nas casas visitar nos sítios, né? O Aham. pai comprava de fardos, de fazenda, que eles falavam, né? De tecido, que hoje a gente fala tecido, né? Então Antigamente era, era fazenda. e a alegria, nossa, quando eu chegava os mascates, trazer tecido para a mãe fazer roupa para nós e fazer negócio para cama, lençol, fronha, né? Então a gente aprendeu junto com a mãe fazer essas coisas, né? E alguma coisa assim que vocês ficavam muito felizes. Quando o pai e a Aí ia mãe dançar, faziam. ele levava nós para dançar. Aí nós ficávamos felizes da vida. Nós trabalhava, às 8 horas nós íamos para o baile. Ele levava nós Onde? no comercial e no Tuiuti. O comercial era ali no. Onde é que é o Valdemar Bom? Onde é que é Na Rua o. Paraná, né, Laudir? É, ali no Mufato. No Mufato. Ali era o comercial. E o Tuiuti era sempre aqui na Paraná, perto do Marista. Agora já é para lá, né? Existe desde 1949. Aham. Uhum. Meu pai era sócio dos dois clubes. E tinha um outro do Silvério também? Tinha, mas aquele já era mais menor. Ele já não era tão grande como os outros dois aí, do Tuiuti e o comercial. E hoje vocês, vendo essa cidade, tudo que era e o que é hoje, o que vocês querem deixar? Meu Deus, essa cidade hoje É uma benção. é um paraíso para mim. Nasci aqui e ver essa cidade crescer desse tamanho é um paraíso para mim. Eu amo essa cidade. Eu também. Nossa, eu às vezes fico olhando, pensando aqui, principalmente ali na avenida, né? É, Ali da Matriz para baixo, onde nós estudávamos, onde o tio tinha a loja dele, é, que é onde a gente tinha o colégio que a gente ia, que tem a igreja, principalmente ali, meu Deus, ali é um paraíso, que nem a Laudir falou. é. É muito, muito lindo. E as Avenida mulheres Brasil. ficavam mais em casa ou também iam Né? em todos os lugares? Não, eles iam por tudo. A minha mãe foi juntar pinhão, ela se perdeu. Ela ficou meio. Foi de manhã, Eu me lembro dessa história. voltou, era às 4 horas da manhã.
Jesus, Eles, misericórdia. o meu pai e 2 tios tinham que ir lá buscar elas. Era em 3 mulheres. Saco de pinhão nas costas, e elas gritavam, e elas, em vez de vir para cá, elas vinham para lá. E tinha muito pinheiro. Tinha, Tinha, meu meu Deus, Deus, como era tinha. só pinheiro. Não tinha quase madeira assim, era mais é pinheiro. E tudo, pinhão era direto, eles iam catar pinhão no mato.